Fala pessoal, tudo bem? Acabou agora há pouco em São Januário, São Paulo 1, Vasco 4, 4-1 para o Vasco. O São Paulo já tem a sua partida vexatória de 2024, já conseguiu garantir aí em junho uma partida para esquecer. Nesse ano passado o São Paulo brindou a sua torcida com 5-0 sofrido contra o Palmeiras. São Paulo hoje ouviu o olé da torcida do Vasco em São Januário. O Vasco, que tinha a pior defesa do campeonato, tem a pior defesa do campeonato, que vem numa crise brutal, tomou de 6 do Flamengo outro dia, meteu 4 no São Paulo, e de virada, né? Não é que construiu o placar, o São Paulo fez um gol de honra, não. O São Paulo conseguiu sair na frente em São Januário e tomar 4 gols desse time terrível do Vasco. O time do Vasco é sofrível, e não é que o São Januário estava lotado com a torcida apaixonada do Vasco empurrando, muito pelo contrário, tinham 5 mil torcedores. Antes da bola rolar, deu para ouvir mais a torcida do São Paulo cantando o hino. Esses heróis, essas heroínas que acompanham esse time e demonstram amor e lealdade inegociáveis, e receberam em troca uma partida vexatória do São Paulo, uma vergonha, uma piada a partida do São Paulo. Foi uma piada, foi uma piada. O São Paulo gastou o crédito que conquistou com o Zubeldia de maneira galopante, e isso não é um trocadilho com o Galopo, que, cara, assim... Bom, eu acho que vamos falar sobre o jogo e sobre as coisas, sobre os efeitos desse jogo, né? E sobre o que acho que o que a gente precisa conversar para o futuro, honestamente, assim. O São Paulo enfrentou o Corinthians, o Cuiabá e o Vasco seguidamente, 3 times que estão ou estavam na zona de rebaixamento recentemente, e o São Paulo fez 1 ponto nesses 3 jogos. 1 ponto. Desses 3 jogos saiu na frente em 2, e nos 2 jogos em que saiu na frente não teve gana, não teve vontade, não teve apetite para ganhar o jogo, não quis ganhar o jogo, não quis, jogou para o gasto, jogou com displicência, com indolência, jogou com falta de concentração, falta de gana, com falta de... Hoje faltou vergonha na cara dos jogadores, hoje faltou vergonha na cara, hoje faltou verve, hoje faltou caráter ao time do São Paulo. São Paulo hoje simplesmente renunciou do jogo, hoje. Estou falando que os jogadores são sem caráteres? Não. Estou falando que os jogadores são vagabundos? Também não. Mas hoje, contra o Vasco da Gama em São Januário, a partida foi vagabunda. A partida foi um escárnio. É uma partida que envergonha qualquer torcedor do São Paulo. Qualquer um. E não é porque o Vasco é um time muito mais fraco, tomou de 4-1 e teve que ouvir olé da torcida do Vasco. É porque o São Paulo, porque a gente sabe como esse time joga quando está afim de jogar. Esses jogadores foram campeões da Copa do Brasil porque quiseram, propuseram a fazer o trabalho deles bem feito, se propuseram a dar o que eles tinham e mais, se propuseram a jogar no limite. Então a gente sabe como esse time joga quando ele está afim de jogar. Então, hoje ficou escancarado que eles não estavam afim de jogar. E esses jogadores não podem se dar ao luxo de não estar afim de jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Eles não podem. Eles não têm direito, nenhum jogador tem direito de fazer isso. Mas esses jogadores que são razoáveis, que são operários e lutadores, e só jogando de maneira lutadora conseguiram algum destaque no São Paulo, esses caras não podem jogar desse jeito. É proibitivo que esses caras joguem desse jeito. E é proibitivo em relação à torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, que lota o Morumbi jogo após jogo, que foi a grande responsável pelo São Paulo ser campeão. O São Paulo só saiu da fila por causa da torcida, não foi por causa... A maior responsável foi a torcida. Depois desse elenco, depois do Dorival, aí depois todo mundo entra no meio balaio. Mas a maior responsável, e sem a qual o São Paulo não seria campeão, foi a torcida do São Paulo, que empurrou o time na unha contra Palmeiras, contra Corinthians e contra Flamengo. E é o que faz com esse time. Lota o Morumbi e na base do gogó, do grito, faz esse time se superar. Então essa torcida não merece jogadores displicentes, não merece um time que não quer ganhar, não merece um time que não joga no limite, não merece um time que joga clássico pro gasto, não merece um time que é surrado pelo Cuiabá dentro de casa, não merece um time que toma o lé do Vasco, pior time, pior defesa do campeonato, e
depois de sair na frente. Não merece. Esses jogadores hoje perderam o direito de cobrar qualquer coisa. Eles têm que ser cobrados agora. Porque, pô, jogador de futebol, você não que é uma coisa que todo mundo fala, né? Vocês não sabem de nada que rola lá dentro, tudo mais e tal. O jogo é a hora deles mostrarem, né? O jogo é a hora deles mostrarem e se protegerem de eventuais críticas injustas. Todas as críticas que eles sofrerem são justas. E quando eu falo eles, eu vou incluir também o Zubeldia. Acabou a lua de mel, o Zubeldia, para mim, fez uma escalação burocrática hoje, mexeu mal no time, piorou o time com as mexidas. A escalação foi, para mim, de novo, burocrática, sem ideias, de novo uma linha de 4, de novo o Galopo de volante, sim, um time de novo burocrático, sem nenhuma alternativa, mudou as peças, mas o mesmo desenho. Aí saiu o Nestor, ele põe o Michel, sabe? Não põe nada, não muda, não tem uma provocação, um jeito de pensar diferente, um repertório, troca 6 por meia dúzia. Aí depois colocou o Michel Araújo de lateral direito, aí deixou o time completamente torto. Não, sim, o Zubeldia conseguiu também, nesses 5 jogos, fazer a gente questionar se aquele início avassalador aconteceu porque ele é bom técnico, ótimo técnico, ou assim, puta, meu, talvez de fato aquele 1 a menos contra o Vitória ficar com 1 a menos, o Atlético Goianiense ficar com 1 a menos, o Águia de Marabá ficar com 1 a menos, o Cobressal, que é um time ginasial, talvez essa fraqueza dos adversários tenha mascarado aquele início, né? Tenha iludido com um início extraordinário, porque ele teve 10 dias para treinar desde o jogo contra o Cruzeiro, que já foi ruim. O Cruzeiro também, né, que teve 1 a menos, dominou o São Paulo e mesmo com 1 a menos foi melhor. Desde então, o São Paulo teve 10 dias para treinar, jogou um jogo horrível contra o Internacional, um jogo indesculpável contra o Corinthians, foi dominado pelo Cuiabá, e hoje esse jogo safado, esse jogo vergonhoso. Então, assim, qual que é o Zubeldia? O que fez o jogo com o Talheres ali, a base do gogó da torcida, movido pela torcida. O jogo contra o Fluminense, que fez um bom jogo, um jogo consistente. Ou é esse aí, que chega na coletiva, na última coletiva dele contra o Cuiabá, falou: a gente jogou mal. Bom, você não precisa falar isso. Assim, qualquer ser humano que viu o jogo sabe que jogou mal. Falar que jogou mal não serve, viu, meu chapa? Vai ter que falar: joguei mal por causa disso, disso, disso. Ah, não, pô, não pode dar arma pro inimigo porque que jogou mal. Tem que dar arma. Ele não é todo eloquente quando é para falar dos jogadores, 11 faixas de campo e tudo mais. Ele fala, tem um repertório, é um cara inteligente e é mesmo. Pô, fala, meu. Fala, por que perdeu? O que aconteceu? Você escalou errado. E hoje tem que falar, além da parte tática, a falta de apetite, a falta de luta, a falta de vergonha na cara que hoje a gente viu no time. O Vasco é um clube enorme, gigantesco, mas esse Vasco é muito inferior ao São Paulo, muito inferior ao São Paulo. O São Januário não estava o caldeirão que sempre é. Nada justifica tomar de 4. O São Paulo fez 1 a 0 no meio teve espaço para fazer mais, poderia fazer mais. O Vasco completamente abalado, a torcida xingando o Maicon, vaiando a cada toque na bola. O São Paulo não soube capitalizar isso depois de abrir 1 a 0 sem fazer muita força. No lance anterior ao gol, o Patrick está livre no meio de campo, tem campo para progredir, tem gente livre, ele toca para o lado, para trás para o Luiz Gustavo, que toca para trás para o Jandrei chuta para lateral direto. Isso é um escândalo, cara. Isso é um escândalo, mano. Isso é um absurdo. Não tem sequência quarta e domingo que justifique isso, porque tem gente para colocar. Tem gente para colocar. Tem gente para colocar. E tem que mexer. Assim, foi frustrante hoje de jogar com linha de 4 de novo. Para os próximos jogos com Bahia e Criciúma, que não garante nada que o São Paulo vai vencer, rigorosamente nada. Se o time é dominado pelo Cuiabá, toma de 4 do Vasco, você acha que o Bahia do Rogério não pode chegar e vencer o São Paulo? O Criciúma, assim, e aí, meu, se perder de Criciúma e Bahia, se não fizer 6 pontos, e aí? E aí? Eu já, obviamente, rifou o Campeonato Brasileiro em junho, rifou, né, como de praxe, o São Paulo, antes do primeiro semestre, rifa o Campeonato Brasileiro, o que é uma coisa inacreditável para a folha salarial que tem,
e essa gestão é simplesmente incapaz de fazer um brasileiro decente. Desde que o Casares assumiu, o São Paulo não teve um brasileiro respeitável até agora. A melhor colocação, se não me engano, foi um 9º lugar, um 10º lugar. Isso é uma vergonha, né? Então, assim, é uma gestão que tem pontos positivos, alguns pontos positivos, a galera exagera muito nos pontos positivos, tem essa alcunha também, de não ter conseguido colocar o São Paulo na página de cima da tabela. O São Paulo não briga, né? São Paulo chegou na Libertadores via Copa do Brasil. Então, qual que vai ser a briga do São Paulo, esse brasileiro? Puta, meu, não sei não, viu? Jogando essa bola, qual foi o aproveitamento do São Paulo? 4 jogos, 2 pontos, 2 em 12. Cara, é menos que 25%. É um absurdo de aproveitamento baixo, é um aproveitamento de rebaixado. O que dá um vislumbre de melhora? Tem um desfalque absurdo, não, pô, o Lucas tá fora, não, porque vai entrar um cara que tá... Cara, quem que tá fora que mudaria 100% isso aí? Não tem. É claro, né, que o Rafael é um goleiro de primeiro nível. O Jandrei é uma... A renovação do Jandrei é uma das coisas mais escandalosas dos últimos anos do São Paulo. O São Paulo renovar o contrato dele por 3 anos é um escândalo. É um escândalo. Aí quando eu falei que, porra, o Jandrei vai jogar, ele não é tão ruim assim, você exagera. 3 gols, 3 jogos, e ele tomou 7 gols. 3 jogos, ele tomou 7 gols. Antes de ir, o Rafael tinha jogado 7, tinha tomado 4. Não, mas é só coincidência, tá? Não, é só coincidência. Ele não tem nível para jogar no São Paulo, nem como reserva. Ele é o pior goleiro da Série A dos 20 clubes. Falei e repito, ele é o pior goleiro da Série A. E o São Paulo, mais uma vez, com essa diretoria que é míope, não vê que é uma carência do elenco. Se o Rafael virou um goleiro selecionável, tem que trazer um goleiro bom para jogar quando o Rafael não tiver. E o Jandrei não é um goleiro bom. O Jandrei é uma... enfim, o Jandrei é um goleiro de segundo nível. Então, assim, para mim o São Paulo não briga mais na parte de cima, se muito briga no meio da tabela, porque não tá com vontade, não tá com apetite de ganhar nada além do básico, do arroz com feijão, e vai ter que daqui a pouco se enroscar com o Bahia e Cristiano, vai ter que olhar para trás. E acabaram as desculpas. Tempo de, puta, meu, jogou 2, 3 jogos a cada 68 horas. Pô, ficou 10 dias descansando. Tem um monte de jogador para colocar, um monte de jogador para rodar, entendeu? Um monte de jogador. Não faltam jogadores, não faltam opções, não faltam jeitos de jogar, a não ser pelas carências que a diretoria também não repara. Por exemplo, quando eu falo que falta qualidade no meio de campo, é porque é isso, né? Você vê do meio para frente, se o Lucas tá no dia de hoje jogando nada, rigorosamente nada. A partida do Lucas hoje foi uma coisa constrangedora. O que acontece? O time é acéfalo, não tem nada, não acontece rigorosamente nada. Ganha num cruzamento, gol de cabeça e tudo mais e tal. Faltam jogadores, mais do que a galera fala. Para mim faltam uns 4 jogadores, uns 3 para ser titular, assim, incontestáveis, para se quiser brigar. Mas assim, aparentemente, por esse futebolzinho vergonhoso, esse futebolzinho safado que o São Paulo teve, não quer ganhar nada, não quer ganhar porra nenhuma. Não quer... Vai jogar com decência quando o Morumbi estiver lotado, com 60 mil gritando, de novo, 60 mil heróis e heroínas, aí os caras vão correr. Aí eles correm, né? Não tem como, não tem como não correr, né? Aí os caras correm. O problema é que antes estava jogando com dignidade, com decência, com altivez, em qualquer lugar. Em qualquer lugar estava jogando. Não era brilhante, mas tinha apetite, tinha gana, tinha vontade de ganhar, tinha algum brio. Acabou, tudo isso foi pro espaço. Foi pro espaço. O São Paulo não joga mais com brio. O São Paulo é um time soberbo dentro de campo, um time displicente, um time pedante, um time impossível de torcer, né? Assim, é um time que não dá nenhum tesão em torcer pelo São Paulo. Pelo contrário, dá ódio. Ver o São Paulo jogar vai dar uma raiva do cacete. Porque é isso, a gente já viu esses caras jogando com vontade. Já viu esses caras querendo alguma coisa. E os caras não estão querendo. Então é isso. 4-1 pro Vasco, uma goleada inaceitável, indesculpável, um vexame, mais um. São Paulo não consegue passar uma temporada sem tomar um vexame, é impressionante. Em 2024 foi aquele 5-0, em 2023 foi a eliminação do Água Santa no Campeonato Paulista.
e também o 5-0, né? Em 2022, o 4-0 na final do Paulista. Assim, cara, em 2021, o 3-0 no Allianz, 3-0 do Fortaleza. Em 2020, o 5-1 do Diniz. Então, assim, porra, o 5-1 do Diniz foi em janeiro de 21. Então, todo ano o São Paulo tem que conviver com um vexame, cara, com uma vergonha. Não adianta você ser campeão e você ainda protagonizar vexames. O Palmeiras, hegemônico, ganha títulos e não sofre vexames, cara. Vexames eles não acontecem com eles, cara. Sabe? Então, assim, um time também para recuperar a sua grandeza e voltar a ser o protagonista que sempre foi, também precisa proibir algumas coisas. Tem que conquistar títulos, claro, tem que disputar sempre, não sei o quê, mas tem que evitar tomar umas surras dessas. Não pode tomar, não pode tomar. Então, assim, acabou a lua de mel, agora a cobrança. Cobrança, vai ter que cobrar. O jogador de futebol recebe muito dinheiro, e o ônus de ser jogador de futebol é ter uma cobrança de 20 milhões de pessoas. Tem muito bônus, os caras ganham uma fortuna e o ônus é ser cobrado. Vai ter que ser cobrado. Vai ter que ser cobrado. E aí, a turminha que acha que tem o monopólio da corneta, que é isso, né? Tem São Paulino que, assim, porque é mais velho, porque conhece mais o clube, né? Acha que tem o monopólio da corneta. Só eles podem criticar, só eles podem falar o que deve ser falado, e aí não vai funcionar. Assim, não é assim que a banda toca. Então, vamos falar o que tem que ser falado, o que a gente pensa, e qualquer defesa disso daí é acrobacia argumentativa. É indefensável, é indesculpável, e o São Paulo tem mais um vexame para chamar de seu. É isso. Continuem sintonizados aqui no canal. Se tiver mais novidades, eu vou postar vídeos. Agradecer aí pela repercussão da declaração do Dagoberto sobre o Luciano. Ele de fato fez aquelas aspas, mas depois ele até elogia o Luciano e tudo mais e tal. Mas é isso, rolou uma polêmica brutal. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Mas é isso. O São Paulo, mais uma vez, envergonha o seu torcedor. Não há uma temporada em que o São Paulo não envergonhe o seu torcedor. E acabou a lua de mel. Agora é cobrança para voltar a jogar um futebol minimamente decente. É isso, turma. Valeu. Um abraço. Tchau.